Isaías capítulo 5, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 7. Eu pedi aí para colocar a nova tradução da linguagem de hoje, que fala dessa forma: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação aonde, gente? Num lugar onde a terra era boa. Eu vou ler de novo. O meu amigo fez essa plantação num lugar, me ajude, onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Meu Deus. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Leia comigo. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e o espinheiro tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. Meu Pai. O verso 7 diz: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Pai Santo, em nome de Jesus pedimos a ajuda do Senhor e do Teu Santo Espírito, para nos fazer entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, meu amado Deus, essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus amados, me concedam aí as suas atenções, e eu quero já alertar os irmãos que infelizmente nós vamos passar um pouquinho do horário previsto, porque ainda vai ter a ceia no final, e eu sinceramente não quero prejudicar o tempo da palavra, tá? A gente deu uma atrasada no início, mas vai valer a pena, eu acredito que vai valer a pena. Deixa aí a Bíblia no texto de Isaías, no capítulo 5. Você viu que essa é uma parábola profética e contada em forma de canção, não é isso? Vou cantar para o meu amigo, virou música. Se fosse no Nordeste seria um repente, né? Seria um repente. O profeta está usando da inspiração que Deus lhe deu, está usando de uma estratégia para criar memória nas pessoas. É muito mais fácil você gravar a letra quando você aprende ela em forma de canção, do que apenas como texto puro e simples. Eu estive em Israel e vi crianças que eram levadas em classes para o Muro das Lamentações, grupinhos de 2, grupinho de 3, grupinho de 4, 5,
até grupos de 12 anos de idade, era por faixa etária. E todos esses grupos estavam ali porque eles eram desafiados a aprender a Torá até os 12 anos. Então, aos 12 anos de idade, uma criança criada dessa forma consegue recitar de Gênesis 1 até o capítulo 31 de Deuteronômio. Ela declama todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas qual é a estratégia que eu testemunhei ali? As criancinhas vão e o tio, barbudão, né, com quipá na cabeça, ele vai lá e vai cantando com as crianças. E elas têm ali dos 2 aos 12 anos de idade para decorar 5 livros inteiros da Bíblia Sagrada. E aos 12 anos, para eles serem declarados homens e aprovados no judaísmo, eles precisam recitar a Torá sem errar uma única palavra. E eles fazem isso com uma cançãozinha, que eles vão, uma canção só, que dura 5 livros da Bíblia. É um negócio impressionante e funciona, porque a canção tem esse poder. Então, quando Deus fez Isaías cantar essa profecia, Ele queria que isso virasse memória. Ele queria que isso nunca fosse esquecido. Ele tem um interesse firme de que Israel lembre disso para sempre. Alguns comentaristas dizem, inclusive, que na festa das barracas, essa canção de Isaías era cantada. Quando o povo chegava com as suas safras para celebrar a Deus, os coristas estavam dentro do templo e surpreendiam os lavradores com a canção de Isaías 5. Devia ser um negócio assustador, né? Eu quero cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. Essa palavra, essa parábola de Jesus, de Isaías, ela foi aproveitada por Jesus, que contou uma coisa muito parecida com essa parábola em Mateus 21, está também em Marcos 12 e Lucas 20. Nesses 3 lugares você vai encontrar uma parábola muito parecida com essa que você acabou de ler comigo aqui, e com um propósito muito semelhante. A diferença do que Jesus fez no Novo Testamento para o que Isaías tinha feito 700 anos antes, é que Jesus, ele focou a sua parábola apenas na liderança da igreja de sua época. A queixa dele é contra os líderes, mas Israel entendeu, está lá no verso 7, você leu comigo. Israel entendeu que a parreira de uvas, que a vinha é o próprio povo de Israel. Você não entendeu isso? É o povo de Israel. E você deve estar dizendo assim: ufa, escapei, pensei que era comigo que Deus estava falando. Bom, a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para quem? A igreja, né? Então, as uvas, aliás, a vinha é a casa de Israel, a parreira é Jerusalém, e as uvas que aquela parreira produziu, elas são os frutos, os atos, as obras daquele povo. Você percebeu na leitura que foi feita que Deus está dizendo assim: eu tinha outras expectativas com vocês, vocês me frustraram. Eu esperava que vocês apresentassem outro tipo de comportamento, outro tipo de fé, outro tipo de postura, outro tipo de atitude. Eu queria coisas doces da parte de vocês, coisas agradáveis, mas vocês me ofereceram uma fé azeda, amarga, intragável. E eu estou vendo Deus terrivelmente frustrado com o seu povo. E quando Jesus conta essa parábola, por favor, põe para a gente aí Mateus capítulo 21, verso 33. Na mesma tradução, mantenha essa tradução aí. Quando ele conta uma parábola parecida com essa, ele diz assim, ó, eu vou ler para os irmãos, é um texto um pouquinho comprido, mas é importante. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas, e também, igual a Isaías, pôs uma cerca em volta dela.
E também, como lá em Isaías, construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho. E também construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou, colocou sob os cuidados, alugou, aquela plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, acho que está atrasado ali na tela, Está atrasado aí. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho pensando: o meu filho, eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos honrar esse filho. Foi isso? Não é isso que está na tela não? Vamos o quê? Matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam, me ajude a responder: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Eu preciso ler essa última frase porque ela me arrepia. E estes, oh glória a Deus, lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Uma vez mais, e estes, o povo da Aderrio, lhes darão a parte da colheita no tempo certo. Oh glória a Deus. Vamos prosseguir aí, por favor. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Oh glória, eu sinto a presença de Deus. O reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas, se elas estiverem aqui, glorifiquem ao Senhor, que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e a pedra que cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou. Por favor, veja o que diz o final: e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Oh glória, são parábolas, mas elas são claríssimas, dá para entender perfeitamente. Lá no passado todo mundo entendeu. O povo diz: nós somos a vinha, as uvas são as nossas obras. É o tipo de vida, é o estilo de vida que eu vivo fora do santuário. É o tipo de vida que eu vivo no meu particular. São as uvas. E Deus disse que estava decepcionado com o tipo de uva, com o tipo de comportamento que Israel estava apresentando. E agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que está decepcionado com o tipo de comportamento que a liderança da igreja está tendo. Jesus falou: eu confiei esse negócio a vocês. Não era para vocês deixarem a vinha abandonada. Então, primeiro, Ele quer que a liderança da igreja tenha zelo com a obra que está fazendo. Cuide da herança do Senhor. E segundo, Ele quer que o trabalho dessa liderança resulte em frutos apropriados, frutos que agradarão e glorificarão o nome do Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que Deus vai cobrar de
cada um de nós aqui o resultado de tudo que Ele tem investido em nossas vidas. Calanda sobre erga. Glória a Deus. Quando você vai em Isaías, você percebe que a obra dele em nossas vidas começou através de suas próprias mãos. É Ele quem planta a vinha. Isso está em Isaías, isso está em Mateus também. É Ele quem constrói toda estrutura de apoio para a sobrevivência e o desenvolvimento da vinha. Isso está em Isaías, isso também está em Mateus. Em Mateus ele toma uma decisão. Ele diz: eu vou tirar de um povo o cuidado dessa vinha e vou colocar na mão de outro povo. O cuidado da vinha estava nas mãos da liderança de Israel. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vou tirar da mão de vocês e vou colocar na mão de outro povo. Oh glória, e agora nós somos essa vinha. Quem estava animadinho achando que a vinha era lá em Jerusalém, Israel, agora já entendeu o negócio. Deus está falando é com você mesmo. Deus está falando é comigo. Deus está revelando que tem um negócio para tratar com essa igreja hoje de manhã ainda. E se alguém puder, levante a mão, dê um brado de glória, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando com a igreja. Oh glória a Deus, tomara que a ficha caia para você, como caiu para Israel e como caiu para aquela liderança. É da gente que ele está falando, é da gente. Ele não está mandando recado para quem está lá fora não, o negócio é com a gente aqui. Entenderam perfeitamente. Glória a Deus. Vamos voltar a Isaías. Você viu que nós somos a vinha e as uvas são as nossas obras, o nosso caráter. Mas eu quero que você veja outras coisas também. A primeira coisa que eu quero que você veja é que Ele separou as melhores mudas de uva que Ele tinha. Glória a Deus. Confira, por favor. Verso de número 2, ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. Oh glória. Você tem o direito de olhar para esse crente do seu lado agora, se quiser, e dizer para ele: eu gostaria que você soubesse que ele plantou aqui, aí faz assim ó, as melhores mudas de uva. Oh glória. Candaraçá, candarachubri, anterébia. Oh glória a Deus. Turabacante, iraçai. Ele escolheu a dedo. Você não sabia o valor que você tinha. Quem pega aí alguns grãos, alguns caroços de uva, se tiver uma conversa com um carocinho de uva daquele todo deformado, meio tortinho, eu acho que o caroço de uva não vai ver muita coisa em si mesmo. Caroço de uva qualquer, tem gente já mirando os daqui, ó, final. Segura o pastor. Carocinho quando olha, imagina um caroço de uva se olhando no espelho, gente. Que tipo de motivação ele vai ter nele mesmo, pastor Paulo? Eu sou o cara, é isso que ele vai pensar? Não. Mas quem entende de vinha, quando olha para aquele carocinho deformado, diz assim: você está se vendo no espelho e está achando que você não é ninguém. Mas eu entendo de vinha, e eu sei que você é do melhor tipo de muda que existe. Gandeira sobre aí. Oh glória. É impressionante, as pessoas pensam que Deus joga dado, que Ele escolhe qualquer pessoa aleatoriamente aí fora para investir, para transformar em servo, para levantar para o ministério. Não, Deus está atento e Ele separou as melhores mudas de uva que Ele tinha à disposição dele. Então para de aceitar palavra de diminuição do diabo. Você foi selecionado por Deus, escolhido para Ele, e vai dar fruto, porque esse é o plano dele para a sua vida. Não aceite Satanás jogar você para baixo.
Não aceite. Diga para ele: olha, você está de frente de alguém que é do melhor tipo de muda que Deus podia encontrar no Rio de Janeiro. Ô glória, no melhor tipo. Ele reuniu aqui uma galera selecionada, uva seleta mesmo, para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Vamos lá em Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, verso de número 2. Coloca rapidinho aí, gente, por causa do tempo. Amós 3, verso 2. A igreja vai ler comigo bem bonito. 1, 2, 3, leia. No mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Você viu que o tom da leitura diminuiu do meio do versículo para frente? Não foi? Foi ou não foi, gente? Foi, pastor Newton? Vai ler de novo. Vai ler de novo e vai ter que ler bonito até o final. No 3, 1, 2, 3. No mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Você não é qualquer pessoa, você é uva selecionada, você é muda especial. Então Deus não vai aceitar que você ofereça qualquer tipo de fruto para Ele. Vai ter que vingar, vai ter que dar bom fruto, vai ter que ser uma bênção para a glória de Jesus. Oh glória! Ele não vai deixar barato. Ele sabe quem Ele escolheu. Na Soricanderébia. Volte para Isaías, por favor. Isaías 5. Anote aí. Escolheu as melhores mudas e escolheu o solo onde ia lhe plantar. Aleluia. Isaías, verso de número 1. Capítulo 5, verso 1. Vou cantar uma canção para o meu amigo, uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação aonde? Num lugar aonde a terra é boa. Oh glória, olha, Jesus. Oh glória. Um lugar aonde a terra é boa. Um lugar consagrado. Você não tem ideia da quantidade de gente que já foi batizada com o Espírito Santo aqui. Você não tem ideia da quantidade de milagre que Jesus operou. Dos paralíticos que andaram, dos cegos que viram. Você não tem ideia dos bêbados que largaram a bebida e agora estão cheios do Espírito Santo. Você não tem ideia da quantidade de gente que já caiu endemoniada nesse piso, mas agora é profeta, é homem de Deus, é mulher de Deus. Ele plantou numa terra boa. Oh glória. Na Bíblia a mensagem diz: plantou no alto da colina. Deu um destaque a ela. Eu não sei, eu sou da ilha do governador, gosto demais da ilha. Eu falo que eu moro no maior condomínio do Rio de Janeiro. Quando passa a ponte dá um sossego, uma alívio. Chega. Todo mundo que mora na ilha tem preguiça de sair da ilha. Você fala assim: onde é que compra isso? Lá em Bom Sucesso tem. Bom Sucesso, misericórdia, do outro lado do mundo. Que isso, gente? É só atravessar a ponte, está em Bom Sucesso. Não, aqui na ilha não tem não. A gente não gosta de sair da ilha. Mas quando Jesus trouxe a Assembleia de Deus para o Rio de Janeiro, não botou na ilha, porque Ele não queria depender de barco, nem ter que precisar de gente estrangulando a ponte para sair. Ele disse: eu vou botar no lugar mais nobre. Vou botar do lado da casa do imperador. Ô glória, vou botar na colina, no ponto mais alto. Dali para a Zona Sul é 15 minutos. Dali para Barra é 20. Dali para Ilha é 15. Dali para Campo Grande é 20. Oh glória a Deus, eu vou colocar no centro eu vou botar numa terra boa. Porque eu vou colocar esse povo lá no alto. E vou dizer: uma obra gloriosa está começando no Rio de Janeiro. E eu serei exaltado na vida daquele povo. Deus não é bobo. Escolheu uma terra boa e plantou o seu povo. Estabeleceu uma proteção, cerca, muro e torre. Desenvolveu um zelo. Ele assumiu um zelo pessoal sobre esse lugar. Ele colocou uma torre lá e colocou vigias para proteger essa torre.
E aí você entende por que tanto livramento de Deus. Não só com o povo, mas também com o lugar, com a casa. Número 4, proveu toda a estrutura necessária para essa vinha prosperar e se desenvolver. Quando a Bíblia diz que ele plantou um lagar, que ele construiu um lagar, um tanque de prensar, significa o seguinte, ó, a uva quando brota, você tem ali a matéria-prima, o produto primário de uma cadeia de produção. E tem muito produtor que produz a uva e já entrega a uva pura. Quanto ele ganha por cada tonelada de uva? Quanto vale um cacho de uva na mão do agricultor? Você deve imaginar que é muito pouco. Mas quando esse cacho de uva vai para uma empresa, e essa empresa prensa e transforma o sumo da uva em vinho, vá comprar uma garrafa de vinho para você ver. Vá ver o preço. Por quê? Porque o manufaturamento daquele produto deu valor a ele. Glória a Deus. Aí o Senhor falou assim: eu vou passar o lucro da minha casa para quem está lá fora, porque a prensa vai ficar aqui dentro. Oh glória. E Deus deu a esse povo tudo o que ele precisa para prosperar. Por isso que a gente não precisa bajular ninguém lá fora, porque Deus deu tudo o que a gente precisa para crescer aqui dentro. Pode dar um brado de glória. Não sei até que hora você vai dar brado de glória, mas vai dando glória enquanto você pode aí. Porque ó, ele está assumindo um zelo, uma vigilância pessoal sobre tudo que ele está fazendo aqui. Melhor uva, melhor lugar, está separando com carinho, estrutura, tudo que era necessário Deus pensou e proveu. Tudo, desde a matéria-prima até o processamento de toda a riqueza daquele projeto. Mas aí as uvas que brotaram eram azedas e amargas. Se coloque no lugar de Deus, porque é isso que ele quer naquela canção. Se coloque no lugar de Deus e pense a decepção que foi escolher a melhor uva, o melhor lugar, construir uma estrutura, ter zelo, pagar um vigia para proteger, escalar anjos para cercar o lugar, e na hora de receber um retorno, na hora de testemunhar as obras daquele povo, o que ele percebe é azedume e amargura. Misericórdia. E aí Deus clama por uma avaliação honesta. Veja no verso de número 3, por favor. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém, povo de Judá e da Aderrio. Já pode colocar Aderrio na história, não já, gente? E da Aderrio, digam se a culpa é minha, ou se é da própria Aderrio. Me falem de quem é a culpa desse negócio ter dado errado. Eu quero uma avaliação honesta. Me digam se a culpa foi minha, se eu não fiz o que era preciso, se eu não tive cuidado no que eu fiz. Podem falar. Se é verdade que você não presta, se é verdade que você não tem jeito, se é verdade que você tem que ser um crente meia boca mesmo, se é verdade que você não consegue oferecer uma vida santa e digna, que você não tem capacidade de gerar um bom testemunho, se é verdade que eu estou perdendo meu tempo, fala comigo. Fala para mim se você nasceu apenas para dar trabalho mesmo, se você nasceu para ser um problemático, uma problemática, se você realmente vai ser um endemoniado. Fala para mim se eu errei quando te chamei. Penasai Neraga súbria. Fala para mim, você se enfiou no adultério por minha causa, foi isso? Você virou um mentiroso por minha causa, é isso mesmo? Eu sou o culpado de você ser uma pessoa desonesta? Me fala se a culpa é minha, eu quero saber. Avaliem e digam se a culpa é minha.
Me diga se você é preguiçoso, preguiçosa, e eu sou o culpado dessa preguiça. Você passa o dia inteiro perdendo seu tempo com coisas fúteis, fala se a culpa é minha. Fui eu que errei, me falem por favor, me livrem dessa dúvida. Porque é o que está no verso de número 4. Eu fiz por ela tudo o que podia. Então por que produzir uvas azedas, em vez das uvas doces que eu esperava? Na calaçaia súbia. Oh, glória a Deus. Bom, me parece que a pergunta foi retórica. Me parece que a resposta já está na pergunta. Deus falou assim, ó: eu não tenho nada mais a fazer por vocês. E se a gente sair de Isaías e vier para o Novo Testamento, você vai ver que até o filho dele ele matou, ou deixou morrer, como você preferir, só para poder você dar certo. Mandou um profeta mataram, mandou o outro apedrejaram, mandou o outro assassinaram, mandou uma turma maior de profetas, eles queimaram no fogo, arrastaram nos cavalos pela cidade. Aí falou assim, o jeito é mandar meu filho. Aí quando eles verem meu filho, eles vão respeitar o meu filho. Meu filho vai andar sobre as águas, meu filho vai calar o vento, o mar, meu filho vai curar o cego o filho de uma viúva em Naim, o meu filho vai curar um cego de nascença, o meu filho vai multiplicar o peixe e o pão 2 vezes, o meu filho vai produzir pescas maravilhosas, o meu filho vai perdoar a mulher pega no próprio ar. Eles vão respeitar o meu filho vai tirar Lázaro depois de morto 4 dias da cova e vai botar ele vivo para fazer festa em Betânia. Eles vão respeitar o meu filho, mas em vez de respeitarem o filho, pastor, mataram ele fora da cidade. Então responda, o que é que ele vai fazer se eu não der valor a todo esse sacrifício que ele fez? Se eu não der valor ao que ele fez por mim, o que é que ele vai fazer? Não estou nem aí que ele matou o filho dele, eu vou continuar pecando, vou continuar vivendo do jeito que eu quero, pois eu fiz tudo isso porque eu esperava que você mudasse, que você deixasse de ser um carocinho murcho e feio e se tornasse numa parreira frutífera, com cachos enormes de uvas, oh glória, a ponto de homens terem que caminhar, carregar no ombro, de tão pesada que é. Eu sei, diz o Senhor para ti nessa manhã, eu sei que você pode ser uma bênção, eu sei que você pode ser um grande líder, uma grande líder, eu sei que você pode salvar pessoas, eu sei que você pode revolucionar essa geração, eu sei que você pode salvar nações, eu sei que você pode dar certo. Por favor, coloque Isaías 53 para mim. Isaías 53, rapidinho. O povo que diz, meu Deus, leia comigo por favor. Quem poderia, vai, crer? Quem diria? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém ele estava sofrendo
por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Oh glória! Depois de tanto sofrimento, ele será feliz, e por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Receba essa palavra: e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e com os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados do mundo, de muitos, e ainda orou pedindo que eles fossem perdoados. Oh glória, tome posse dessa palavra, receba de Deus essa palavra. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus do céu. Você não vai jogar isso fora, não. Você não vai jogar isso fora. Você vai ser uma bênção, você vai ser um homem de Deus de verdade. Você vai ser uma mulher honrada de verdade. Deus vai exaltar o nome dele na sua vida, pelo amor de Jesus. Abre a boca e glorifique a ele. Você vai dar certo sim. Você é a parreira, é a vinha do Senhor. Ele confia em você, ele sabe que você vai poder produzir frutos. Ele tem essa esperança, ele tem essa expectativa. Se você tiver a curiosidade depois de ler o restante do capítulo 5, você vai ver que Isaías, depois dessa canção, libera uma série de 6 ais. Ai disso, ai daquilo. Tudo isso conectado a essa realidade de não terem apresentado os frutos que Deus esperava. Jesus também usou a mesma estratégia. Ele usou também essa expressão, ai disso, ai daquilo. É uma linguagem, é uma característica dos profetas. Por quê? Porque os profetas estão sentindo a dor que os desobedientes vão sentir. Vou repetir, eles estão sentindo a dor que os desobedientes vão sentir. Ele está se angustiando com a angústia que em breve o desobediente, quem desprezou tudo isso que Deus fez, vai ter que sofrer. E eu sei que você não está aqui para sofrer angústia nenhuma. Você está aqui porque Deus quer falar com você antes que seja tarde demais. Então eu lhe pergunto, quando Deus olha para a sua vida, para as suas obras, o que ele sente? Orgulho ou frustração? Alegria ou decepção? Não pense em outras pessoas, pense em você. Quando Deus trouxer você para a mesa dele e abrir a sua ficha e abrir sua história, ele vai ter orgulho ou ele vai se frustrar? Ele vai olhar para você e vai dizer, como ele falou com Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, de quem eu tenho orgulho. Ou ele vai dizer:
não era isso que eu esperava de você. Meu Deus do céu. Bom, eu acho que você deve estar perguntando: pastor, mas como é que eu posso dar orgulho a Deus? Me fala. Primeiro, entenda que esse negócio de agradar a Deus deve ser tratado com seriedade. Tem gente que vive de qualquer maneira e não sabe que vai ter que dar conta a Deus. Agradar a Deus é um negócio que tem que ser tratado com seriedade. A vida não é brincadeira, a vida é uma coisa séria. E a vida eterna é um negócio muito mais sério ainda. Então, se você quer agradar a Deus, tema ao Senhor com seriedade. Tema com seriedade. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz assim: ninguém se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Verso 10: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Levante a mão, aponte ela para os lados aí, para as pessoas que estão perto de você, e diga: eu profetizo que você vai ser uma bênção. Eu profetizo que Deus vai ter muito orgulho da sua vida e do seu ministério. Eu profetizo que em 2023 você viverá cheio do Espírito Santo do Senhor, que a tua casa vai transbordar com a glória do Eterno. Seja cheio de Deus. Eu profetizo que tem coisa boa do Senhor separada para a sua vida. Oh glória. Então trate esse negócio de agradar a Deus com seriedade. Em segundo lugar, se você quer agradar a Deus, entenda que você não precisa, não é necessário que você seja perfeito. A Bíblia diz que as uvas eram as melhores, não diz que as uvas eram perfeitas. Então, não é perfeição que Deus está exigindo de você. Ele quer que você tente ser perfeito, mas Ele conhece você. Salmo 103, verso 8. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é bondoso, é misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor para com os crentes da Rio, para com aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim, eita glória, Ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe, olha que lindo, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Repita de novo: pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Verso 17, toda a igreja lendo comigo: mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Eita glória, eita glória, eita glória. É assim que Deus quer que você enxergue essas coisas. Aleluia. Não é perfeição. Essa ideia santarrona que estragou tanta igreja, tire de vez da sua cabeça, porque Deus não sabe que você é pó. Sabe que você é pó, e você é filho. Quando você estiver no chiqueiro lá e lembrar que você tem um pai,
ele vai encontrar você de braço aberto no meio do caminho. Ele vai dizer, fedendo desse jeito quer me abraçar. Não, ele vai se jogar no seu ombro, vai te beijar e vai dizer, vamos preparar uma festa para esse menino. Esse meu filho estava morto, mas reviveu. Ele havia se perdido, mas ele foi achado. Meus amados, em terceiro lugar, estou caminhando para o final. Se você quer agradar a Deus, tente copiar Jesus. Deus se agradou de outras pessoas. No livro dos Reis, tem vários homens de quem Deus se agradou. Fez o que era reto, o Senhor se agradou. Então não foi um privilégio só de Jesus. Mas se você quer a melhor referência bíblica para saber como agradar a Deus, copie Jesus. O primeiro homem que agradou a Deus, e tem essa palavra registrada na Bíblia, foi Enoque. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 5, a Bíblia diz que Enoque fez o que agradava, andou com Deus e fez o que agradava a Deus, de forma que ganhou testemunho de gente que agrada a Deus. E no verso 6 diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então confie que você é uva selecionada. Confie que Deus cercou você de todo cuidado e carinho. Confie que Deus é Pai. Confie que Ele não vai te abandonar. Trate a santidade como coisa séria. E quando você tropeçar, não tenha medo de se voltar para Deus. Ele sabe que você é pó. Mas se você não quer viver caindo e levantando, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e Ele vai ser a referência que você precisa. Oh glória! Quando você menos esperar, o céu vai se abrir de novo, a boca de Deus vai falar com a terra dizendo, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho grande prazer. Aleluia! Andar em fé é não se desligar de Deus de maneira nenhuma, é não se desgrudar dele, é respeitar o acordo que nós temos com ele, fazer o bem e se apartar do mal, e dessa forma Deus vai ser glorificado. Eu queria fazer uma pergunta para você, e você responde e fica de pé. Você quer mesmo parar de desagradar a Deus? Quantos querem? Fique de pé. Fique de pé não porque a mensagem acabou, mas porque você diz, eu quero parar de desagradar a Deus. Aleluia. Você também quer parar de desagradar, de decepcionar seus pais? Você também quer parar de decepcionar seus filhos? Pai, mãe, você também quer parar de decepcionar seus filhos? Tem gente que se inspira e que espera em você. Você também quer parar de decepcionar seu cônjuge, marido? Eu quero louvar a Deus, muita gente se inscreve no Homem ao Máximo, que é um curso que vai começar de novo agora, dia 28, porque diz assim, pastor, eu tenho que parar de desonrar a minha família. É legal, não é só quem está com esse tipo de crise que faz Homem ao Máximo, não. Sempre tem espaço para melhorar, sempre tem espaço. O bacana é que você vê a turma começando, aí tem gente que está muito ruim na primeira aula, e tem gente que está se achando bom. No meio do caminho todo mundo precisa, todo mundo descobre que todo mundo precisa mesmo é da misericórdia de Deus. Aí Deus vai quebrando, quebra um na primeira aula, quebra outro na sexta aula, mas a gente vai aprendendo que a gente consegue sim ser uma boa parreira de uvas. A gente consegue sim ser um orgulho para Deus, para a família, para os patrões, para os superiores, para os empregados, para os subordinados. Glória a Deus. Nós conseguimos
ser uma boa parreira de uva, e quem acredita que a gente vai produzir bom fruto, não terá surpresa vendo o fruto azedo e amargo em nós. Pelo contrário, perceberá que o que Deus fez em nossas vidas funcionou. Lá como em Isaías 53, deu certo, e Ele vai ter orgulho da obra que Ele fez na vida de cada um de nós. Coloque a mão no coração e faça uma oração a Deus agora. Ore por você mesmo, diga: Deus, eu sei que eu sou uma vinha, eu sei que o Senhor tem expectativas em mim, mas eu queria que o Senhor soubesse que eu não quero te decepcionar. Eu sei que o Senhor já sabe que eu tenho muitos defeitos, que eu tenho muitas coisas para corrigir na minha vida. Eu sei que o Senhor já sabe de tudo isso, porque o Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe que eu sou pó, o Senhor sabe de tudo isso. Mas que fique claro para o Senhor, para os anjos e para o mundo inteiro, que apesar de eu ser fraco, de eu ser pó, eu vou ser uma bênção nas tuas mãos. Eu vou dar orgulho para o Senhor. O Senhor vai ver, eu vou me envolver na tua obra. Eu vou participar, meu Senhor, do que o Senhor quer que eu participe, do que o Senhor tem me chamado para fazer. Vou parar de fugir da vocação que o Senhor me confiou. O Senhor não me deu talentos, o Senhor não me habilitou com dons para nada. Eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida, e eu serei aquele que o Senhor espera que eu seja. Só peço que o Senhor me ajude, Senhor. Só peço que o Senhor esteja ao meu lado, me fortaleça. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar com a tua igreja. O Senhor sabe que mais do que qualquer outra pessoa aqui, eu preciso de ajuda para ser a parreira de uvas que o Senhor espera que eu seja, para ser o pastor, o líder, o marido, o pai, o filho que o Senhor espera que eu seja. Então, meu Deus, me ajuda, tenha misericórdia da minha vida, e tenha misericórdia de todo o teu povo nessa casa. Glorifica o teu nome, Senhor, trabalhando nos corações, nas almas, na vida do teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus, não deixe ninguém nesse lugar desamparado. Nós confiamos na tua fidelidade. Espírito de Deus, ajuda-nos nessa obra. Assim clamamos, meu Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus.